Mozambique, como cantam em toda a África. as they sing in the entire Africa. Parabéns e obrigado pelo louvor que vocês deram a Deus e ao nosso coração. Congratulations for the praise that you gave to God and to warm our hearts. Hoje é dia de festa aqui em Maputo. Is a day of a great feast in Maputo, Festa em Moçambique, a feast in Mozambique, mas também é dia de festa no céu. but it is a great feast in heaven, Porque sempre que a igreja de Deus se reúne because every time God's church comes together para falar de missão to e para speak comemorar a about missão, mission and to commemorate mission, o céu fica em festa. heaven erupts in a feast. E eu estou feliz de poder participar dessa festa com vocês aqui. And I'm happy to be part of this feast together with you. É a minha primeira vez em Moçambique. It's my first time in Mozambique. E ontem, quando eu cheguei, junto com alguns colegas que viajaram com a gente, As I arrived yesterday together with some of the colleagues coming, a primeira coisa que eu senti foi o calor. the first thing I felt was the heat. Mas depois do calor, But after the heat, o carinho de todos vocês. the love of all of you. Que maravilha ver os desbravadores, aventureiros, It's líderes, wonderful to see the pathfinders, adventurers and leaders. as irmãs que estavam no aeroporto The ontem. sisters who were with us at the airport. Toda a programação organizada por vocês. The whole program that you put together. Louvado seja Deus May the Lord be blessed pelo compromisso da sua igreja aqui em Moçambique. for the commitment of His church here in Mozambique. E também um privilégio estar no território da divisão da África Austral e Oceano Índico pela primeira vez. And it's also a privilege to be in the territory of the Southern Africa Indian Ocean Division for the first time. Obrigado, Pastor Harrington, Thank you, Pastor Harrington, Pastor Gideon, Pastor Gideon, Pastor Hopkins, and Pastor Hopkins pela oportunidade de visitar e conhecer um pouco mais o trabalho for the nessa região. opportunity to visit and know a little bit more of the work in this territory. Junto com o pastor Elbert Kuhn, And together with Pastor Albert Kuhn, nós chegamos primeiro à África do Sul, we landed in South Africa. depois fomos ao Malawi Then we went to Malawi. e agora chegamos now- a Moçambique. We have arrived in Mozambique. E amanhã terminamos a viagem outra vez na África do Sul. And tomorrow we wind up again in South Africa. E o privilégio que nós temos nesses dias é de falar de missão, And the privilege that we have during these days is to speak about mission. é de motivar cada um de vocês Is a to ter o motivate coração each one of you to have a heart totalmente comprometido com a causa de which Deus. is completely committed to God's cause. Especialmente neste final de semana, And especially during this weekend, o nosso foco é o voluntariado. our focus is volunteering. Esse lançamento especial para toda a divisão da África Austral e Oceano Índico. This special launch for the whole division, Southern Africa, Indian Ocean. Deixa eu só dizer uma coisa para I vocês. just want to tell you something. Eu acredito que aquilo que nós estamos vendo hoje aqui pela primeira vez, I want to believe that what we are seeing here today is for the first time. essas camisas azuis, These blue shirts, a semente de um movimento de voluntariado, it is the seed of a volunteering movement. é apenas o começo de algo maior This que is Deus tem just para the esse beginning território. of something big that is going to happen in this territory. Que Deus torne fértil essa semente May the Lord make this seed fertile. e que o movimento de missão e voluntariado That this movement of mission and volunteer tome conta dessa divisão. will take hold of this division. E antes de abrir a Bíblia, And before I open the Bible, eu só quero trazer a vocês a saudação carinhosa da família adventista em todo o mundo. I want to bring the warm greetings of the worldwide Adventist family. Nós não somos apenas uma denominação, We are not just a denomination. nós somos uma família. We are a family. Temos o mesmo pai, We have the same father. temos a mesma pátria, We have the same home. fomos comprados pelo mesmo sangue, We have been purchased by the same blood. somos uma família. We are one family. E a família adventista está espalhada por 212
países do mundo. And the family is spread throughout 212 countries in the world. São mais de 22 milhões de It is adventistas. more than 22 million of Adventists Diferentes culturas, from cultural backgrounds which are diferentes idiomas, different languages, mas todos unidos but all of us na united mensagem e na missão. in the message and mission. E em nome do nosso líder mundial, And in the name of our worldwide leader, Pastor Ted Wilson, que envia uma saudação especial para todos vocês. Pastor Ted Wilson has sent greetings to all of us. Sintam-se abraçados pela família adventista do sétimo dia em todo o mundo. Feel hugged by the family of the Seventh-day Adventist Church in the whole world. Ainda estamos na terra, We are still on planet Earth. mas muito em breve vamos estar todos juntos no céu. But soon and very soon we'll be together in heaven. Eu não ouvi o amém. I did not hear the amen. Deixa eu falar outra vez. Oh, so let me say it again. Ainda estamos na terra, We are still on planet Earth. mas muito em breve estaremos todos juntos But no céu. very soon we'll be all together in heaven. Amém. Essa é a nossa Amen. esperança. This is our hope. E eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia. So now I want to invite you to open your Bible. Bíblia na mão. Let's take our Bibles in our hands. Se você está acompanhando agora online, If you are following online, pegue a sua Bíblia, take a hold of your Bible. porque nós estamos aqui para festejar. Because we are together to celebrate. Nós estamos aqui para comemorar, We are here to commemorate. mas nós estamos aqui para adorar a Deus e estudar a sua But palavra. we are also here to worship God and study His Word. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia So no I livro want to de invite you Mateus, to open to the Gospel of Matthew, capítulo 24. chapter 24. E com a Bíblia aberta agora, And with an open Bible, eu quero convidar cada um de vocês a curvar a cabeça, a fechar os olhos para orarmos a Deus. I want to invite you to close your eyes so that we can pray. Vamos orar. Let us pray. Santo Deus e Pai, neste, Holy Father, neste momento, este lugar que é apenas um ginásio de esportes, in this place which is only a sports court, é também a tua casa e a tua igreja. it is also your house and your church. Nós estamos aqui para te adorar em espírito e em verdade. We are here to worship you in spirit and in truth. Estamos aqui para estudar a tua palavra. We are here to study your word. Estamos aqui para fortalecer o nosso compromisso contigo e com a missão. We are here to strengthen our commitment with you and mission. Por isso agora, quando temos a Bíblia aberta, So now as we have our open Bibles, pedimos que o Senhor fale diretamente ao nosso coração. we ask that you speak directly to our hearts, Que o pregador tenha apenas a palavra, that the preacher may only have the word, mas que o Espírito Santo tenha o poder. but that the Holy Spirit has the power. E este poder toque e transforme os And corações. this power may touch and transform hearts. Permaneça conosco, Pai. Continue to be with us. E que agora, And now, nenhuma preocupação, that no worry, nenhuma conversa, that no chatting, nenhum movimento that no movement tirem a atenção da tua palavra. will remove the attention from your word. Nós oramos e agradecemos We pray and we thank em nome do nosso amigo, in the Senhor name of e our Salvador, friend, Lord and Savior, Jesus Christ. Jesus Cristo. Amém. Amen. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira viagem depois de chegar à Associação Geral. Some 2 years ago, I had my first trip after being appointed a General Conference. Essa viagem foi dos Estados Unidos para o México. And I traveled from the United States to Mexico. E eu fui ao México para participar de um programa muito parecido com esse, So I went to Mexico so that I could participate in a program like this, para falar de missão e to voluntariado. speak about mission and volunteering. Eu estava agitado durante a viagem, precisando terminar a minha apresentação de PowerPoint. So I was agitated because I was trying to finish my presentation. E quando eu sentei no avião para começar a trabalhar no meu And computador, as I sat to work on my laptop, eu pedi a Deus, I asked God, por favor, não manda ninguém para sentar do meu lado. please don't send anyone to sit by my Eu vou side, ficar mais à vontade para colocar o meu computador e para poder so trabalhar that I durante a can viagem. have room to put my laptop and work.
Mas quando eu terminei de pedir a Deus, But as I finished asking God, já chegou alguém dizendo: esse é o meu lugar. someone arrived and said, "This is my seat." E eu me levantei, a pessoa se assentou, So I stood up, the person sat down. e eu comecei a pensar: meu Deus, se eu não posso ir sozinho, So I said, "God, can't I travel by myself? pelo menos manda alguém que não goste de conversar, que fique em Please then silêncio. send someone who does not like to talk. Senão eu não vou conseguir terminar o material que eu tenho para Because I fazer." won't be able to finish up my presentation." Outra oração não atendida. So that was another prayer which was not answered. Então logo a pessoa sentou ao meu lado, So once the person sat, já colocou um sorriso no rosto and so he smiled e perguntou: tudo bem? and he asked, "Is everything fine? Qual o seu nome? What's your name? De onde você vem? Where do you come from?" E eu já entendi, vai ser uma conversa So longa. I understood that it's gonna be a long conversation. E eu comecei a responder de maneira rápida. So I started to answer, Como vai você? "How are you doing?" Tudo bem. "Fine." De onde você vem? "Where do you come from?" Washington. "Washington." Qual o seu nome? "What's your name?" Eu fui respondendo rápido e I curto was answering short and para fast, tentar mandar uma mensagem para ele. so that I could signal to him, Eu não quero conversar, eu não posso conversar. "I don't want to talk. I can't talk." Mas ele continuou falando. But he kept on. Chegou um momento que eu abri o computador So there was a time when I opened my laptop. e enquanto ele conversava, eu And as comecei a he trabalhar. spoke, I continued working. E ele mais ou menos notou e foi parando de falar. And so he noticed, E finalmente eu consegui trabalhar na apresentação. and finally I was able to. Mas quando nós estávamos chegando no México, But as we were arriving in Mexico, aqueles que viajam de avião conhecem essa realidade. those who travel by plane, they know that reality. Veio o anúncio dizendo: fechem seus computadores e se preparem para a aterrissagem. There was the announcement, "Please close your computers and prepare for landing." E quando eu fechei o computador, And as I closed the laptop, ele começou a falar de novo. he started talking again. E a primeira pergunta que ele me fez foi: And the first question he asked was, você é um cristão? "Are you a Christian?" Eu fiquei surpreso. I was surprised. A nossa conversa não tinha ido nessa direção. Our talk never went that E direction. eu disse: sim, eu sou um pastor da I Igreja said, yes. Adventista do Sétimo I am a Dia. pastor of the Seventh-day Adventist Church. Mas e como você sabe? Eu perguntei para ele. And so I asked, "How did you know?" Ele disse: porque eu vi tudo que você estava digitando no seu He computador. said, "I noticed everything that you were typing on your laptop." Significa que ele não estava conversando, mas estava vendo tudo que eu So fazia it ali. meant he was not talking, but he was noticing everything I was doing. E começamos a conversar um pouquinho mais. So we spoke a little bit more. E ele perguntou para mim: você está viajando ao México para alguma missão? And so he asked me, "Are you going to Mexico for a specific mission?" Sim, claro, I said, respondi. "Yes. Nós temos uma universidade no México We have a university in e eu Mexico. estou indo para essa universidade para um congresso de missão. And I'm going there for a mission congress." Mas eu comecei agora a perguntar também para ele: But then I started asking him, e você vem de onde? "And so, what about you? Where do you come Eu venho da Califórnia. from?" He said, "I come from California." Mas você é americano? Are you Não. American?" He said, "No." De onde você é? "So where do you come from?" Eu não vou mencionar o país aqui por uma questão de privacidade. "I won't mention the country here because of privacy." Mas ele me disse: eu sou do Oriente Médio, de um dos países mais fechados ao cristianismo que nós temos no mundo. But then he said, "I'm coming from the Near East, one of the closed countries that we have in the world." Quando ele disse isso, When he said that, eu pensei: perdi uma oportunidade de ouro. I thought, Eu tive ao meu lado alguém I wasted. vindo de um país que eu não consigo entrar I e os had cristãos não someone conseguem coming entrar. from a country where Christians cannot enter. E eu poderia ter ouvido mais dele sobre a realidade desse I país, could have heard more from him about the reality in his country, mas eu perdi a oportunidade. but I lost that opportunity. Mas no restinho da nossa conversa, But on the remaining of our conversation, eu perguntei: e qual é a sua religião? I asked him, "What is your religion?" Eu imaginava uma outra resposta. I imagine another response. E ele me disse: eu sou cristão. And he said, "I'm a Ah, Christian." você é cristão? So I said, "Oh, wow. E you're a onde você Christian." aceitou a Jesus? Lá no seu país? And so where did you accept Jesus? In your country? Não, ele disse: eu saí do meu país para a Europa No, I left my country to Europe, e da Europa para os Estados Unidos. from Europe to the United E States. nos Estados Unidos eu aceitei Jesus. And in the United States, I accepted Jesus. E eu perguntei o mesmo que ele me perguntou: So I asked him the same he had asked me. você está indo para o México em missão? Are you going to Mexico in a mission?
Ele disse sim. And he said, yes. Oh, então vamos ter missão juntos. So we are going to do mission together. E qual é a sua missão no México? And so what is your mission in Mexico? E ele me disse, eu vou dar aulas de matemática na universidade da cidade onde estávamos chegando. So I'm going to be a lecturer of mathematics in the university. Não, mas eu acho que ele não entendeu a minha pergunta. So I thought he did not understand Eu my não question. perguntei qual era a profissão dele, I did not ask what his profession was, nem qual o trabalho dele. neither what his job was. Eu perguntei qual era a missão que ele faria no I México. asked what is the mission he was on in Mexico. E eu perguntei 3 vezes. So I asked him 3 times. Sim, mas e qual é a sua missão? But what is your mission? Eu vou dar aulas de matemática na universidade X. I'm going to lecture mathematics in this university. Não, mas eu estou perguntando a sua missão No. especificamente. I'm asking specifically your mission. Qual é a sua missão no What México? is your mission in Mexico? Dar aula de matemática nessa universidade. Teach mathematics in this E university. depois de 3 tentativas, And after 3 trials, ele me deu uma aula de missiologia em uma frase. he taught me missiology in 1 sentence. Vocês sabem o que ele disse? Did you know what he told me? Eu já ouvi isso várias vezes, I have heard that many times. mas vindo de alguém como aquele rapaz, eu não esperava essa But frase. coming from a young man like that, I never expected. Quando eu perguntei e perguntei e perguntei, When I asked and asked, ele só me disse uma coisa: he just told me one thing. não se esqueça, Don't forget, cristãos estão sempre em missão. Christians are always on mission. Sabe o que ele queria me dizer ali? You know what he wanted to tell me? Eu não vou dar aulas de matemática na universidade. I am not going there to lecture Eu vou mathematics. testemunhar de Jesus na universidade através das aulas de I am going matemática. to witness in that university through mathematics. Você não vai ao supermercado, You don't go to the supermarket. você vai testemunhar no You supermercado. go to witness at the supermarket. Você não vai à faculdade You ou à don't go escola, to the university or at school. você vai testemunhar na You go faculdade to ou universidade. witness at university. Porque cristãos estão como? Christians are always what? Repitam para mim. Cristãos estão sempre em Christians are missão. always on mission. E porque aquela frase me impactou, And eu queria because compartilhar com vocês hoje That phrase impacted me. I wanted to share this with you. minhas 5 certezas da missão. 5 certainties of mission. Elas não pertencem a mim, elas vêm da Bíblia, They don't belong to me, they come from the Bible. mas elas nos ajudam a entender a missão como Deus quer mostrar para cada um de But nós, they help us to understand the mission as God wants it from each para one que a of us. missão faça parte do dia a dia That dos mission voluntários, becomes the part of our daily life e de cada um de nós. for the volunteers and each one of us. Quando a gente fala nas 5 certezas da missão, When we speak about the 5 certainties of mission, todas elas vêm do livro de Mateus, no capítulo 24, e um único verso, verso 14. all of them come from Matthew chapter 24 verse 14. Se você tem sua Bíblia aí agora, If vamos you ler have your juntos Bible, esse texto. let's read it together. Se você não tem sua Bíblia, o texto está projetado na tela para facilitar para você. If you don't have your Bible, the text is on the screen. A Bíblia diz assim: The Bible says the e following. será pregado este evangelho do reino And this gospel of the kingdom will be preached por todo o mundo, throughout the whole earth para testemunho a todas as nações, as a testimony to all nations. e então virá o fim. And then the end will come. A primeira certeza da missão The first certainty of mission. está no começo desse verso, It's at the beginning of the verse. quando a Bíblia fala do evangelho do reino. When the Bible speaks about the gospel of the kingdom. E a primeira certeza, And the first certainty, a missão de anunciar a volta de Cristo a esse mundo, it's the mission to announce Christ's return to the world. é um chamado especial para os adventistas do sétimo dia. Call for the Seventh-day Adventists. Quando Cristo veio a essa terra, ele falava de 2 reinos: When Christ came to this earth, he spoke about 2 kingdoms. o reino da graça, The kingdom of grace que você recebe quando aceita Cristo no seu that coração, you receive when you accept Christ in your heart. é o reino do agora, It's the kingdom of the now e o reino da glória, and the kingdom of glory. aquele que você vai receber quando Cristo voltar nas nuvens dos céus. The one you receive
receive when Jesus comes in the sky. E é o reino do futuro. This is the kingdom of the future. Quando Jesus fala no verso 14 de Mateus 24, When Jesus speaks in chapter 24:14, ele não está falando do reino da graça. he's not speaking about the kingdom of grace. Todo o capítulo 24 fala do reino da glória. The entire of chapter 24 speaks about the kingdom of E glory. o reino da glória é a volta de Jesus. And the kingdom of glory is the return of Jesus. Nós poderíamos traduzir esse verso: e será pregada a volta de Cristo We could translate it, and the return of Christ shall be preached para todo mundo, em testemunho a todas as to gentes. the whole earth for the testimony of all nations. E então virá o fim. And then the end will come. Esta igreja nasceu por causa da volta de Cristo. This church came to be because of the return of Jesus. Esta igreja sofreu por This causa da church volta de Cristo. suffered because of the coming of Jesus. Essa igreja tem a volta de Cristo no seu DNA, This church has the return of Jesus in its DNA, no centro das suas crenças in the fundamentais. center of its fundamental beliefs. E a volta de Cristo está no nome e na identidade da And the igreja. return of Jesus is in the name and identity of the church. Essa igreja está totalmente ligada à mensagem de esperança da volta de This church is Jesus. entirely connected with the hope of the return of Jesus. Por isso, quando Cristo fala que a mensagem da volta de Cristo tem que ser pregada, So when he says that the message of his return should be preached, ele está falando com a igreja que foi levantada ou que surgiu para pregar esta he's mensagem. speaking to the church that was originated to preach that message. A segunda certeza da missão The second certainty of mission está no final do verso 14, is at the end of verse quando a 14. Bíblia fala que o evangelho do reino será pregado, e ela termina dizendo: então virá o fim. Because it says it's going to be preached, but then it says then the end shall come. A segunda certeza é: And the second certainty is a missão é o último grande sinal antes da volta de Cristo. mission is the last great sign of the coming of Jesus. Quando você olha Mateus capítulo 24, When you look in the chapter 24 of Matthew, verso 6, verso 8, verso 6, 13, 8, 18, 3 vezes Jesus fala de sinais que fariam o mundo sofrer. Jesus speaks about signs that will make the world suffer 3 times. Sinais gerais, General signs. mas ele fala: ainda não é o fim. But then he says it's not yet the É end. apenas o princípio das It is dores. just the beginning of sorrow. Aquele que perseverar até o fim. He who perseveres to O the fim, end. o fim é apresentado ainda no futuro. And so the end is put in the future. E você nota por que Jesus fala tantas coisas negativas, mas ele diz: elas não são o fim. But then you notice that Jesus speaks about many negative things. Then he says it's not yet the E end. sabem por quê? Do you know why? Todas elas não são sinais de Deus. Because all of them, they are not signs from God. Elas são sinais do inimigo de Deus. They are signs from the enemy of God. E o fim não será definido pelo inimigo de Deus. And the end is not going to be defined by God's enemy. O fim será definido pelo amor de Deus. The end is going to be defined by God's love. É por isso que nós lemos de novo Mateus 24, This is 14. why we read again in chapter 24 verse 14. Depois de todos os sinais negativos que não After são o fim, all the negative signs which are not the end, a missão aparece como sinal do fim. mission appears as the sign of the end. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, And the gospel of the kingdom will be preached to the whole world para testemunho a todas as for nações. witness to all nations. Agora sim virá o fim. Now, yes, the A end shall come. missão é o último grande sinal de Mateus 24 e da volta de Jesus. Mission is the last great sign in chapter 24 and of the coming of Jesus. Terceira certeza da missão. The third certainty in mission. Quando a Bíblia fala que o evangelho será pregado para testemunho a todas as nações. When the Bible says that the gospel will be preached as a witness to all nations. Terceira certeza, The third certainty, a nossa missão é global. our mission is worldwide. Eu gosto de usar essa outra palavrinha que vocês veem na tela agora, que é glocal. I like to use the term you see on the screen, which is global. É global e é local. It is global, but it's local. Nós somos protagonistas da missão local.
We are the protagonists of the mission locally, mas nós somos parceiros na missão global. but we are partners in the global mission Mas a missão que Deus colocou em nossa mão But não the é mission- apenas para Moçambique, that God has placed in our hand is not only for Mozambique, não é apenas para SID, it's not only for SID, é para todo mundo. it's for the entire world. E Ellen White nos lembra, And Ellen White reminds us, o seu reino, o reino de Cristo, His kingdom, Christ's kingdom, não virá will not come enquanto as boas novas de sua graça não houverem sido levadas a toda a terra. until the good news and His grace is taken to the entire world. Sabem qual é a tradução para nossa realidade? Do you know the translation for our reality? Jesus não voltará Jesus apenas para os lugares que cumprirem a missão. Will not come only for those places that have fulfilled the mission. Se a igreja estiver crescendo rápido na Zâmbia If the church is growing fast in Zambia, e um dia em Zimbábue a igreja disser: and one day in Zimbabwe the church decides Senhor, alcançamos toda a população do nosso país, to say, Lord, we have reached the entire population of our country. estamos prontos para a volta de Jesus. We are ready for Jesus' return. Ele vai lembrar a você e a mim: He will remind you and I, eu não vou voltar apenas para Zâmbia, para Zimbábue, para I Moçambique, am para not Malawi, coming back only for Zambia, Zimbabwe, Mozambique and Malawi, ou Botsuana ou qualquer. or Botswana, or any other place. Jesus não vai voltar apenas para aqueles que cumprem a missão, ele vai voltar para o mundo todo. Jesus is not coming for only those who fulfill the mission, but to the entire world. Nós podemos celebrar We os, can celebrate os quase 400 mil adventistas que temos em Moçambique. the almost 400,000 Adventists that we have in Mozambique. Nós podemos celebrar os quase 600 mil adventistas que temos em Angola. We can celebrate the almost 600,000 Adventists in Angola. Mas nós não podemos esquecer But we should never forget dos 9 milhões e meio de habitantes of the 9.5 million of people que moram em Teherã, a capital do Irã. who live in Tehran, the capital of Iran. Porque lá nós não temos nenhum adventista no Because sétimo we dia. have not even one Adventist there. Nós podemos comemorar We can commemorate o crescimento da igreja the growth of the church em Zimbábue com quase 500 mil in adventistas. Zimbabwe with almost 500,000 Adventists. Nós podemos celebrar a obra no Malawi We can celebrate the work in Malawi com mais de 700 mil with membros. more than 700,000 members. Mas nós não podemos esquecer de Ahmedabad, But we should never forget of Ahmedabad, uma única cidade na Índia one single city in India com 7 milhões e 200 mil with habitantes. 7.2 million inhabitants. E nós não temos nenhuma presença adventista nesse lugar. And we don't have a single Adventist presence in that place. Nós podemos comemorar o crescimento da obra na Zâmbia. We can commemorate the growth of the work in Zambia. Quase 1,5 milhão de adventistas. Almost 1.5 million Adventists. Mas não podemos esquecer de Damasco, But we should never forget a Damascus, capital da Síria, the capital of Syria, com 2,5 milhões de habitantes. with 2.5 million inhabitants. E nenhum adventista do sétimo And dia. not even one Seventh-day Adventist. Enquanto avançamos como protagonistas da obra local, As we take forth the work locally, Deus nos chama para ser parceiros, God calls us to partner, para nos ajudar uns aos to outros, help each other, para poder alcançar o mundo para so o that we Senhor. can reach the entire world. A quarta certeza da missão, The fourth certainty of mission. quando a Bíblia diz, quando Jesus diz: When the Bible and Jesus says e será pregado este evangelho do reino. that this gospel of the kingdom shall be preached. Você prestou atenção na maneira como Jesus fala? Have you noticed how Jesus puts it? Ele não fala que o evangelho do reino poderá ser pregado. He's not saying that the gospel of the kingdom may be preached. Ele não fala que talvez o evangelho do reino seja He's pregado. not saying that maybe the gospel of the kingdom will be preached. Ele não fala que quem sabe o evangelho do reino será He's pregado. not saying who knows that the gospel will be preached. Jesus é claro e fala: e este evangelho do reino será pregado. Jesus is clear and is saying that the gospel will be preached. Esta é a quarta certeza da That's missão. the fourth certainty of mission. A missão será cumprida. The mission
will be accomplished. Ela não é fácil, It's not easy. ela é grande, It is big, mas ela será cumprida. but it will be accomplished. Mas muitas vezes eu me pergunto, But many times I ask myself, Senhor, Lord, como nós vamos alcançar how are we going to reach 8,12 bilhões de habitantes no mundo? 8.12 billion in the world? E nós somos apenas 22 milhões e meio de adventistas do sétimo And we are dia. only 22.5 million Adventists. Essa tarefa, This task, ela é maior do que nós. it is greater than us. Precisamos de um exército de We voluntários. need an army of volunteers. Precisamos de um exército de We missionários need an army of para poder missionaries alcançar 8,12 bilhões de habitantes to no mundo. reach 8.12 billions of people in the world. E a situação fica ainda mais complicada And the situation is even complicated quando você presta atenção nas 3 grandes janelas missionárias que nós temos no when you mundo. look into the 3 greatest windows that we have in the A world. primeira delas, a janela 1040, The que nós first one conhecemos is bem. the 1040 window that we know A about. segunda é o que nós chamamos de janela pós-cristã. The other one is the post-Christian window. E a terceira é o que chamamos de janela urbana. The other one is the urban window. A primeira delas, a famosa janela The 1040. first one, the famous 1040 window. E alguns de vocês sabem muito sobre ela. And some of you know a lot about that. Talvez alguns não conheçam muito bem essa expressão. And maybe some don't really know about it. A janela 1040 é um pedaço do mapa mundial This is a strip in the map of the world que fica entre os oceanos Atlântico e Pacífico. between the Atlantic and Pacific Ocean. Ela começa no norte da África, It passa, begins in the north of Africa, passa pelo Oriente Médio it goes through the Middle East, e vai alcançar a Ásia. and it goes up to Asia. 69 países do mundo. 69 countries of the world. E olha a realidade que nós enfrentamos And look nesse lugar. at the reality that we face in this place. Nessa janela In 1040 this 1040 window, vive 60% da população do mundo, you have 60% of the world population, mas living there, apenas 12% dos adventistas do mundo. but only 12% of the world Adventists. Como 12% vão alcançar 60% da população How mundial? would 12% of Adventists reach 60% of the world population? Um adventista para quase 2.000 habitantes dessa região, One Adventist for almost 2,000 people in that region. fora da janela 1040. Outside of the 1040 window. Só para lembrar que esta divisão não tem nenhum país na janela 1040. Just to remind you that this division has no country in the 1040 window. Nós estamos olhando para outros territórios missionários. We are looking into other missionary territories. Fora da janela 1040, Outside the 1040 window, nós temos um adventista we have one Adventist para cada 135 habitantes. for each 130 people. Olhem o tamanho do desafio que está nas nossas mãos. Look at the challenge which is before us. Eu quero que vocês olhem para isso agora. I want you to pay attention to this. Por muitos anos, For many years, os cristãos e os adventistas Christians and Adventists disseram que a África era o grande desafio para o cristianismo. believed that Africa was the greatest challenge to Christianity. Missionários vieram de todos os lugares do mundo Missionary came from everywhere in the world para ajudar a compartilhar a mensagem cristã e de esperança em muitos países da help África. to share the message of hope to the people in Africa. Hoje a África é um continente com um cristianismo forte. Today, Africa is a continent with a strong Christianity. É um continente com um adventismo forte. It's a continent with a strong Adventism. Apesar de alguns desafios regionais que nós ainda temos. Albeit some few regional challenges that we still have. Mas o grande desafio que a igreja adventista But the enfrenta hoje greatest challenge that the church faces today, não é na África, it's not Africa, é na Ásia. it is Asia. O continente asiático, se você não sabe, The continent of Asia, tem uma superfície maior do que a Lua. it's got a larger territory, the land, E more você- than the moon. Você pode ver os números aí. A Lua tem 14,6 milhões de milhas quadradas de superfície. So you can see that the moon has 14.6 million
square Miles. miles. E a Ásia tem 17,2 milhões de milhas And quadradas de Asia, superfície. 17.2 square miles. Nós estamos falando de um continente que é maior do que a Lua. We are talking about a continent which is greater than the moon. Nós temos 4 divisões da igreja que de alguma forma trabalham com a Ásia. We have 4 world divisions that somehow they work with Asia. A divisão sul-asiática que está na Índia. The South Asia division, which is in India. A divisão sul-asiática do Pacífico que está nas Filipinas. The South Pacific division, which is in the Philippines. A divisão norte-asiática do Pacífico que está na Coreia. And the North Asia Pacific division, Is in Korea. which is in Korea. E a divisão euroasiática que tem a sede na Rússia. And the Euro-Asia division in Russia. E ainda temos uma união que está ligada à Associação Geral, And we have another union which is attached to the General que é a Conference, União Chinesa. which is the Chinese Union. Agora vejam o desafio. Now look at the challenge. A Ásia Asia tem o país mais populoso do mundo, que é a Índia. has the greatest country in the world, which is India, in Population. terms of population. A Ásia tem o estado mais populoso do mundo, Asia has the most populous state in the world, que é o Uttar Pradesh, que which is fica na Uttar Índia. Pradesh in India. Em apenas um estado, In only one state, você tem 241 milhões de you habitantes. have 241 million people. Na Ásia fica a maior cidade do mundo, In Asia, we find the biggest city in the world, Tóquio, Tokyo, com quase 40 milhões de habitantes with em uma almost cidade. 40 million people in one city. E na Ásia In Asia, fica a ilha mais habitada do planeta Terra, we have the most populous island which has people in the world, que é a ilha de Java, na Indonésia. which is the island of Java in Indonesia. Eu não estou falando do país, eu estou falando I'm de not uma ilha speaking no about país. a country. I'm speaking about an island in a country. Somente em Java Only in Java, moram 145 milhões de pessoas. 145 million people live there. Para ajudar você a entender melhor, For you to understand better, olha para esse mapa que está na tela agora. look at the map in the screen. Todos os países em azul na tela All the blue countries in the screen têm população menor do que uma única ilha na Ásia. have a lesser population than one island in Asia. Na África, In Africa, só um país na África tem mais população do que a ilha only de one Java, country has a greater population than that que é island, Nigéria. which is Nigeria. Todos os outros países africanos têm menos população do que uma ilha na Ásia. All the other countries in Africa has a smaller population than that island. E se você não tem ideia do tamanho da ilha, And if you don't have an idea of the size of the island, está aqui em destaque nessa cor laranja aí na sua I tela. have put that circle white that you can see Essa there. pequena ilha é da qual eu That estou falando. small island, that's the one I'm speaking about. A Ásia tem o país mais populoso do mundo, So Asia has the largest country in terms of population in the o world, estado mais populoso do mundo, the most populous state in the world, a mais populosa cidade do the mundo, city which is most populous in the world, a ilha mais populosa do mundo. biggest island in the world in terms of A population. população mundial está concentrada na Ásia. The world population is found in Asia. Mas quando nós pensamos no adventismo, But when we speak about Adventism, nós temos apenas 17% dos adventistas morando na we Ásia. only have 17% of Adventists living in Asia. A segunda janela é a janela pós-cristã. The second window is the post-Christian window. E envolve aquelas regiões do mundo que estão deixando de lado os valores da Bíblia. It covers those countries of the world that are living the biblical religion. E nesse mapa você pode identificar, And in this map you can identify, no seu lado superior esquerdo, at your left you can see os países que estão mais próximos dessa janela pós-cristã. the countries which are closer to this window. E a última é a janela urbana. And the last one is the urban
window, só para você entender melhor o que eu estou falando. so that you have a better understanding of what I'm talking about. As grandes cidades do mundo, The greatest cities in the world, elas concentram 50% da população. they have 50% of the world population in it. Elas geram mais de 80% da riqueza mundial. They generate more than 80% of the wealth in the world. Mas elas cobrem apenas 3% do território do But mundo. they only cover 3% of the world surface. Que desafio! That's a great challenge. 512 cidades com 1 milhão de habitantes ou mais. 512 cities with 1 million population or more. Em 49 delas, nós não temos mais de 10 In adventistas. 49 of them, we don't have even 10 Adventists. E em 43 delas, And in 43 of these, nós não temos nenhum we adventista. don't have a single Adventist. É por isso que a igreja começou um movimento em todo o mundo, And this is why the church has initiated a movement in the whole world, chamado Mission Refocus. which is called recalibragem da missão. É um chamado para que o mundo inteiro ajude o mundo inteiro. It is a call that the entire world will help everyone. Nós precisamos de missionários da África We para want trabalhar na Ásia. missionaries from Africa to work in Asia. Nós precisamos de missionários das Américas para We trabalhar want no Oriente missionaries Médio. from America to go to the Middle East. O mesmo princípio do serviço voluntário adventista The same principle of the Adventist volunteer service. é o princípio do Mission Refocus. It is the service of mission refocus. From everywhere From to everywhere. de todo lugar para todo lugar. E os missionários voluntários And the Adventist volunteers, estão no coração desse they movimento. are at the heart of this mission. E a última certeza, e And com ela eu the quero last concluir. certainty, which I want to conclude with, Quando eu leio o verso todo, when I read the entire verse, e será pregado este evangelho do reino and this gospel of the kingdom will be preached por todo o mundo, to the entire world, para testemunho a todas as for nações. a witness to the all nations, E então virá o fim. and then the end shall come. Só pode haver uma última certeza. There can only be one last certainty. Vocês imaginam qual é? Do you think which one this could be? A missão é um milagre. Mission is a miracle. A missão não é o que nós podemos fazer. Mission is not what we can do. A missão não é o que nós podemos fazer para Deus, Mission is not what we can do for God, mas é o que Deus pode fazer através de nós. but it is what God can do through us. Missão é milagre. Is a miracle. Podem repetir comigo? Can you repeat Missão this with me? é Mission milagre. is a miracle. Primeiro em português, depois em inglês. Em português, missão é Português. milagre. In English now, the mission is a miracle. Essa é a certeza que vai no nosso coração. This is a certainty that is in our heart. No ano de 2020, In 2020, meu filho, my son, que agora é pastor, who is now a pastor, ele foi como voluntário, como todos vocês que desejam ser parte do serviço voluntário adventista. he went as a volunteer, just like all of you who want to belong to the Adventist volunteer service. Ele sempre gostou de participar de projetos de missão. He always liked to take part in mission projects. Ele tomou a decisão de fazer teologia e ser pastor num projeto de missão no meio da Amazônia, no Brasil. So he decided to study theology and be a missionary in Brazil. E ele começou a participar de vários projetos. And so he participated in many projects. E um dia ele nos disse: eu tenho muita vontade de ir para o norte da África ou para o Oriente Médio. And so one day he told us that I really want to go to the north of Africa or Middle East. E nós o ajudamos. And so we helped him. E ele fez uma campanha para reunir dinheiro para poder pagar as despesas da passagem na viagem. And so he carried out some fundraising so that he could fund the mission. E ele foi para 3 países do norte da África. And he went to 3 countries in the northern Africa. Ele sempre foi muito envolvido com produção de vídeo e tecnologia. And he is a video producer and technology.
E ele foi para esses países para colaborar com a liderança local com esse tipo de material. And so he went there to work with the local leadership in the production of these materials. E em um desses países, And in one of these countries, ele morou com a família do pastor local. he lived in the home of a local pastor. Um dia o pastor disse para ele assim: And so one day the pastor told him, você se anima a fazer uma visita comigo? would you like to visit a place with me? E ele disse, claro. And he said, of course. Só que a visita hoje vai ser um pouco diferente. But today's visit is going to be a little bit different. Nós vamos tentar entrar numa universidade que eu nunca entrei. We are going to try to go to a university which I've never been there before. Essa universidade, ela é pública. It is a public university. O país onde ele estava é um país totalmente fechado. The country where he was, it was a country which is entirely closed. Apenas 1% da população é cristã. Only 1% of the population is Christian. E para entrar naquela universidade, And to be able to go into the university, ou você tem que ser um cidadão nacional, you either have to be a national ou um estudante or a student. E nenhum dos dois tinha a ver com eles. Neither applied to them. O pastor era um missionário estrangeiro The pastor was a foreign missionary, e meu filho estrangeiro também. and my son also a foreigner. Mas eles tinham 4 alunos adventistas africanos estudando dentro dessa But they universidade. had 4 Adventist students in that university. E eles queriam entrar para visitar e fazer um pequeno grupo com os estudantes. And they wanted to pay a visit to those students and have a small study group. E eles decidiram tentar. So they decided to try. E eles chegaram até a primeira entrada dessa So universidade. they went to the first gate to the university, Para vocês entenderem como o lugar era complicado, so that you can have an understanding of how difficult the place eles was. tinham 3 pontos de segurança. They had 3 security checkpoints. Primeiro, eles checaram os documentos. So first they looked into their documentation. Em segundo lugar, era para checar o carro. Then at the second place they had to check the car. E o terceiro lugar, eles tinham que passar caminhando para uma checagem pessoal. And then at the third they had to go walking through a screen. Eles chegaram até o primeiro ponto de checagem, So they went to the first checkpoint. abriram o vidro do carro, They opened the windows to the car. o segurança veio até o vidro The security man came e pediu os documentos. and he asked for the documents. O pastor tomou o seu passaporte estrangeiro. So the pastor showed the foreign passport, Meu filho também entregou um and passaporte my estrangeiro. son did the same. E meu filho, como estava, não fazia muito tempo naquele lugar, And my son, because he was there not long, quando ele estendeu o passaporte para o segurança, when he handed the passport, ele falou a única palavra em árabe que ele sabia: he said the only word in Arabic that he knew, salam. salam. Que aqueles que conhecem sabem, é uma saudação. And those who know, you know that that's a greeting. E quando ele estendeu o passaporte e disse salam, And as he handed the passport and said salam, o segurança colocou a cabeça dentro do carro. the security man put his head into the car. E o que aconteceu naquele momento foi uma surpresa total para eles. And what happened at that moment was a total surprise. O segurança simplesmente olhou para os dois The security man simply looked at them e disse: bem-vindos de volta. and he said, welcome back, E devolveu os passaportes para eles. and handed the passports to them. But welcome back? Mas, bem-vindo de volta? Eles nunca estiveram lá. They've never been there. Aliás, o pastor tinha o sonho de entrar algum dia naquela universidade. Well, the pastor had dreamed of one day being able to go there. 3 pontos de checagem, um lugar quase impossível de 3 entrar. checkpoints, a place which was nearly impossible. E simplesmente ele olha e fala: bem-vindos de volta. And the man simply looks at them and says, welcome back. E não olha nenhuma folha sequer do He doesn't passaporte. even open the passport. Eles entraram no primeiro ponto. So they go through the first. Não tiveram nenhum problema no segundo nem no terceiro. They had no problems at the second and third checkpoints. E eu tenho aqui apenas uma única foto. I have here the
only picture I have. É claro que cobrindo o rosto daqueles que estavam naquele lugar. It's clear that I have to cover the faces of the other people there. Só para mostrar para vocês o momento em que eles estavam dentro do quarto dos estudantes adventistas da So that universidade. you can have a glimpse of that moment when they were in the dorm room of that E university. meu filho dizia enquanto ele lia a Bíblia no celular, And my son says, as he read the Bible in the cellular phone, vocês veem uma porta atrás dele. you see a door behind him. Durante o tempo que eles estavam lá, As they spend the time together, alguém bateu a porta forte someone knocked strongly, e os alunos abriram para ver quem and the era. students opened to see who was there, E eram 4 policiais. and there were 4 policemen. E eles pensaram agora, descobriram que nós estamos And aqui. then they thought, yeah, now we have been discovered. Mas eles ouviram a mesma coisa de novo. But then they heard the same thing again. São vocês que estão aqui, sejam bem-vindos. Oh, it's you who's here. Welcome. E foram embora. And they left. Algo simples Something simple que aconteceu na vida de um voluntário no norte da África. that happened in the life of one volunteer in North Africa. Apenas lembra cada um de nós de uma coisa: It only reminds each one of us of one thing. missão é milagre. Mission is a miracle. E o que Deus está querendo hoje com And cada um what de God nós wants from each one of us é convidar você is para to ser parte desse invite milagre. you to be part of this miracle. Será que você está disposto hoje a olhar para Deus e dizer, como membro da Igreja Adventista em Maputo: Are you willing today, as a Seventh-day Adventist member in Maputo, to say há um to vizinho God, da minha casa que parece impossível, mas eu quero conquistá-lo em nome de Deus, porque missão é milagre. there is a neighbor that I think is difficult, but I want the miracle from God? Será que existe algum voluntário Is aqui there a volunteer here pensando, eu gostaria tanto de ir e ajudar algum outro lugar do mundo, who's thinking that I would like to go and help somewhere else in the mas world, eu não tenho os recursos para minha but I don't passagem? have the resources to pay for my fare? Você acredita que missão é milagre Do e you o milagre believe that mission is a miracle? e o milagre pode acontecer na sua própria And the vida? miracle can take place in your own life? Eu gostaria de ir para outro país do mundo, mas eu não falo o idioma que eles falam lá. I would like to go to another country, but I don't speak their language. Você está disposto a lembrar que missão é Are milagre? you willing to remember that mission is a miracle? O meu chamado para cada um de vocês, membros da igreja e voluntários, My invitation to each one of you, church members and everyone, é para que você seja parte desse milagre. is that you be part of this miracle. Para alcançar cada um, To reach each one, Deus precisa de todos. God needs everyone. E por isso Ele tem um chamado para você. And this is why He has a call for you. Quando eu estudo a história da igreja adventista em Moçambique, When I study the history of the church in Mozambique, quando eu estudo a história da igreja adventista em outros países da África, when I read the story of the Adventist church in other countries of Africa, eu lembro que até poucos anos atrás, I remember that up to some few years back, a pergunta que todos faziam era: the question that everyone asked, quem virá? who would come? Quem virá para fazer evangelismo Who no will nosso come país? to do evangelism in our country? Quem virá para ser missionário nas Who will nossas come terras? to be a missionary in our Quem virá lives? para treinar os nossos Who will pastores? come to train our pastors? Quem virá para trazer dinheiro para construir uma nova Who will igreja? come to bring money so that we can build another church? Mas a igreja em Moçambique hoje But the church in Mozambique today tem mais de 400 mil membros. has more than 400,000 members. Mas a igreja nesta divisão tem mais de 4 milhões de membros. The church in this division has more than 4 million members. Chegou a hora de mudar a pergunta. It is time for us to change the question. Já não é mais tempo de perguntar quem virá, quem virá. Time has gone to ask who will come. A pergunta que precisamos fazer agora é The outra. question that we need to pose is another. Quem irá? Who will go? Quem irá de Moçambique para Who o will mundo? go from Mozambique to the world? Quem irá de Malawi para o mundo? Who will go from Malawi to the world? Quem irá de Botsuana para o mundo? Who will go from Botswana to the world? Quem irá da África do Sul Who para will o go mundo? from South Africa to the world? Quem irá? Who will go?
Uma divisão com mais de 4 milhões de membros. A division with more than 4 million members. Países com milhares e milhares de adventistas. Countries with millions of Adventists. Precisam mudar a sua pergunta. They need to change the question. O momento não é mais para perguntar The quem virá, time is no longer for us to ask who will come. mas o momento é para perguntar quem irá. But the moment demands us to ask who will go. E essa é a minha pergunta para você And nessa this manhã. is the question to you today. Está disposto você Are a you responder? To respond, Eu vou. I will go. Quem irá? Who will go? Quem irá para Teherã? Who will go to Tehran? Quem irá para a Ásia? Who will go to Asia? Quem irá para os lugares mais desafiadores do Who will mundo? go to the most challenging places of the world? Quem irá? Who will go? O mundo pode contar com a África ou a África continua contando com o mundo? Can the world bank on Africa, or is Africa still waiting upon the world? Eu sei que Deus preparou uma geração de líderes e voluntários I para know dizer: that eu vou. God has prepared a generation of leaders who will say, I will go. E essa manhã And this morning, eu quero orar por essa geração. I want to pray for this generation. Onde estão aqueles com a sua camiseta Where azul? are those with their blue t-shirts? Ou talvez outros que estejam nas Or arquibancadas, someone who's sitting up there, que hoje poderiam dizer: who today are saying, conta comigo, Senhor, count on me, Lord, porque eu vou. because I will go. Posso pedir para você ficar em pé aí onde I você would está? ask that if that's your prayer, you stand where you are. Eu quero orar, não é um convite para todos, It's not an invitation for everyone. é um convite específico It's a specific call para aqueles que podem dizer: conte comigo, for Senhor. those who are saying, count on me, Lord. Eu posso deixar a minha terra, I can leave my country. eu posso deixar a minha família, I can leave my family. eu posso deixar o meu trabalho, I can leave my job. eu posso deixar os meus estudos, I can leave my studies. e eu estou aqui para dizer: eu vou I'm here to say I will go. para onde o Senhor me enviar. Wherever the Lord sends, Louvado seja o nome do Senhor. may the name of the Lord be praised. Missão é milagre, Mission is a miracle. e o Senhor está chamando você And the Lord is calling you para fazer parte desse milagre. to be part of this miracle. E eu quero convidar os demais agora I want to ask those who did not stand, que querem dizer: eu vou, those who want to say, I will go. não para outro país, Not to another country, mas eu vou para conquistar em nome do Senhor aqueles que estão perto de mim. but to reach those who are close to me in the name of Jesus. Por favor, levante-se agora. Please, you can stand now. Eu quero orar por você. I want to pray for you. Nosso Deus e nosso Pai, Our Lord and our Father, nós te agradecemos pelas bênçãos dessa manhã. we thank you for the blessings this morning. Nós te agradecemos pelas 5 grandes certezas da missão, We thank you for the 5 certainties of mission, especialmente a lembrança specifically the remembrance de que a missão é um milagre. that mission. E eu te agradeço, Pai, por todos os que levantaram I thank you, Father, for everyone who stood para fazer parte desse milagre. to be part of this miracle. Os primeiros que levantaram The first who stood up, se colocaram à disposição para ir they have placed themselves so that they can go para outros países da to África, go to other countries in Africa, para ir para outras regiões do mundo. to go to other regions in the world. Mas pessoas que não querem perguntar mais quem virá, People who are no longer wanting to ask who will come, mas eles querem dizer: eu vou, they are saying, I will go em nome do Senhor. in the name of the Lord. Olha para cada um dos que se levantaram, Look at each one of those who stood up, aqueles que aceitam ser parte da missão those who local, accept to be part of the global mission, da missão local e da missão mundial. the local mission and the global mission. Eu oro por todos I pray for all of them, e pelos líderes da igreja aqui na divisão da África Austral e and do for the Oceano Índico. leaders of the church in the division of the Southern Africa Indian Ocean, Pastor Harrington e toda a sua equipe, Pastor Harrington and all his team, os líderes das uniões e dos campos locais, the leaders of the unions and the conferences, e pela tua igreja nessa divisão. and for your church in this division. Usa-nos para a honra e glória do teu nome Use us for the glory and honor of your name, e para fazermos parte da missão e do milagre. so that we can be part of mission and miracle. Nós oramos e te We agradecemos pray and we thank em nome de Jesus. in the name of Jesus. Amém. Amen. Que Deus abençoe a todos vocês. May the Lord bless all of you.